As últimas palavras que ouvimos no Evangelho, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar em Cristo como o enviado do Pai, Deus igual a Deus. Foi exatamente isso que Estevão, um dos 7 primeiros diáconos da igreja, estava pregando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dando testemunho desta verdade, e as perseguições em nível de violência física estavam ali presentes em sua vida. Sabemos que ele será um chamado assim proto-mártir, um dos primeiros mártires, aquele que vai dar a vida por pregar Cristo, Filho de Deus entre nós, Deus igual a Deus. Na época que Santo Atanásio de Alexandria nasceu, foi um período já depois de 3 séculos de grandes perseguições da igreja. E naquele momento, logo teve um período de trégua nesse sentido, com Constantino, o imperador. Então nós temos Atanásio, nascendo no ano de 295, e logo depois Constantino vai dar esta trégua em nível de perseguição, uma vez que ele teve uma grande vitória numa batalha, e o sinal da cruz foi exatamente o sinal da sua vitória. Em 325, a igreja teve uma convocação de um grande concílio de bispos de toda a região, então católica, sob a direção do Santo Padre, o Papa. Eles vão estar discutindo algumas questões, e uma delas, que era de grande peso e foi com certeza de maior importância, foi exatamente uma pessoa de Alexandria que levantou a questão de que Jesus não era Deus igual a Deus, mas era um Deus inferior, porque Deus mesmo, Ele não se dava a conhecer, Deus mesmo seria sempre um outro e nunca acessível. E por isso, como Ele não poderia se tornar acessível, Ele teria criado um Deus de menor importância, numa hierarquia de menor poder, um deusinho, podemos dizer assim, e esse é que teria criado todas as coisas e que teria vindo a este mundo. Bom, isso logicamente esvaziaria todo o Evangelho, esvaziaria toda a mensagem de Cristo, esvaziaria principalmente a obra redentora de Jesus, porque se quem morreu na cruz não foi o próprio Deus, significava então que todos nós não teríamos sido resgatados no amor de Deus. Morreu alguém que não tinha poder para pagar o alto nível, através de um sacrifício, aquela realidade de uma restituição da amizade de Deus conosco. Bom, Atanásio, que já vinha inspirado por Deus, refletido, e ele então consegue trazer presente, através, na época, de um neologismo, através de uma palavra nova que pudesse se adequar àquela realidade, uma vez que era algo completamente novo a ser discutido, a questão da Santíssima Trindade, como poderia ter 3 pessoas e não serem 3 deuses, mas apenas um só Deus. Ele traz exatamente a palavra homoousios, que significa consubstancial, ou seja, da mesma substância, de substância idêntica. Então Jesus é Deus igual a Deus, Deus Pai, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, e num outro concílio vai se tornar também mais claro, o Espírito Santo é Deus, e por isso 3 pessoas distintas, não 3 deuses, mas uma única realidade divina, um único Deus, um único e mesmo Deus, que se realiza em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai não sendo o Filho não sendo o Pai, nem o Pai e o Filho sendo o Espírito Santo, no sentido da mesma pessoa. Quem morreu na cruz foi Deus Filho e não foi Deus Pai, e fica mais fácil a gente entender. Quem recebeu o sacrifício da cruz foi Deus Pai,
não foi Deus Filho, e a realização daquele sacrifício do Filho na cruz, né, se dá pelo amor que é o Espírito Santo de Deus, né, que leva até o Pai exatamente aquele extremo amor numa união perfeita, né, de um único Deus. Por isso, Santo Atanásio, né, bispo e doutor da Igreja, ajuda a Igreja, né, diante, né, de uma heresia que esvaziaria toda a nossa fé, e com certeza não estaríamos aqui hoje, né, exatamente para que nós pudéssemos ter essa segurança, inspirados no Evangelho, na revelação divina, que se dá através das Sagradas Escrituras e da própria transmissão, né, através da tradição então da Igreja. Agradeçamos a Deus pela vida de Santo Atanásio, né, ele veio a falecer no ano de 373, com 78 anos de idade, e assim ele intercedendo e nos ajudando a nos manter firmes, né, nesta fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquela mesma que Tomé, né, depois de um ato, né, de descrença, vamos dizer, ele vai ter toda a certeza, meu Senhor e meu Deus, e não outra realidade.